No Congresso também tem movimentações, porque a CPMI do crime organizado aprovou a convocação do ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Após ele faltar na sessão de hoje, a Beatriz Souza é quem chega ao vivo também nesse giro de repórteres nesta terça-feira, abertura do Em Tempo Real. Suas informações, então, por favor. Essa indicação aconteceu, ele não foi, e agora o que esperar de Campos Neto, Bia? Oi, Bruno. Oi, Márcia. Boa tarde para vocês. Boa tarde para todos que estão acompanhando a gente aqui na Jovem Pan. Pois é, Bruno, estamos indo para a terceira tentativa da CPI do crime organizado em ouvir Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central. Ele era esperado para depor aqui hoje na CPI, mas não compareceu. Ele já tinha sido convocado para depor também no dia 3 de março, no início do mês, mas conseguiu um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, a decisão do ministro André Mendonça, que transformou a convocação em um convite, ou seja, desobrigando ele a comparecer. E agora, nesse novo requerimento aprovado, a terceira tentativa, os parlamentares, o relator da CPMI, o senador Alessandro Vieira, reforçou a condição de testemunha para que então esteja um entendimento de que não haja essa prerrogativa de conseguir um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Então, essa terceira tentativa é reforçando a condição de testemunha. Lembrando que ele é convocado novamente, tem, portanto, a obrigação de comparecer, mas a gente vai aguardar o que vai acontecer, se ele vai recorrer novamente ao Supremo Tribunal Federal ou não vai comparecer. Ainda falando de Banco Central, Bruno, o atual presidente Gabriel Galípolo, segundo o senador Alessandro Vieira, está confirmado para depor aqui na CPI do crime organizado, e esse depoimento deve então acontecer no dia 9. No caso dos dois, do ex-presidente e do atual presidente do Banco Central, eles devem falar, então, os parlamentares querem entender possíveis falhas do Banco Central em fiscalizar instituições bancárias, instituições financeiras, que isso pode ter fortalecido, então favorecido o crescimento, expansão de organizações criminosas pelo Brasil. E ainda hoje na CPMI, Bruno, também foram aprovados requerimentos de convocação para o ex-governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que deixou o cargo hoje, e também para o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Eles já haviam sido convidados para falar na CPI, por estarem em cargos de governador, não poderiam ser convocados, e agora, como eles deixaram o cargo, não tem mais esse cargo político, eles então são convocados para depor também na condição de testemunha, portanto tem obrigação de comparecer, mas a gente vai acompanhar também se eles não vão recorrer ao Supremo Tribunal Federal e conseguir um habeas corpus, que é algo que tem acontecido com muita frequência nas comissões de inquérito aqui do Senado Federal. Também teve hoje, Bruno, uma nova quebra de sigilo bancário e fiscal de Fabiano Zetto, cunhado de Daniel Vorcaro, também preso pela Polícia Federal, alvo de investigações sobre as fraudes do Banco Master, só que dessa vez foi uma votação nominal. Isso é a CPI do crime organizado agindo para não acontecer o que aconteceu na CPMI do INSS, que também já havia aprovado algumas quebras de sigilo, mas que foram derrubadas por um entendimento do Supremo Tribunal Federal de que quebras de sigilo precisam ser apreciadas, precisam ser votadas de forma nominal. Então foi isso que a CPI do crime organizado fez para poder manter então essa quebra de sigilo, evitando uma possível decisão do Supremo Tribunal Federal. E mais dois pontos antes de te devolver, Bruno, é que a CPI do crime organizado ainda está entrando numa fase de reta final, também marcada agora para o dia 14 do mês de abril, e já se fala em apresentar um requerimento pedindo então a prorrogação da CPI do crime organizado, o que aconteceu com a CPMI do INSS, que nós falamos semanas para trás, e agora eles buscam então, devem apresentar nos próximos dias esse requerimento, pedindo então mais 60 dias de prorrogação para poder concluir esses trabalhos, tanto de quebras de sigilo quanto de oitivas. Bruno, volto com você. Obrigada, Beatriz Souza, pelas apurações. A gente segue nesse assunto das articulações políticas, das CPMIs, tudo em tempo real para você.